Você sabe me dizer por que Black Lives Matter? E será que Black Lives really matter? Ou só aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que a gente conhece? Você sabe me dizer por que o racismo é ruim? É óbvio que eu creio que o racismo é algo ruim. Isso é algo horrível porque vai de maneira contrária àquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, os cristãos. E isso também vai de maneira contrária àquela lei moral que é escrita no coração de todo o ser humano, segundo aquilo que eu creio. Mas por que você crê que a moralidade existe? Por que o racismo é errado? Você sabe explicar? Você tem uma justificativa plausível, real, do porquê algo pode ser ruim, ou certo, ou errado? Alerta, combo questions. E se você não crê em Deus, como é que você pode separar o certo do errado? Como você diferencia um do outro? Que padrão você utiliza que vai além da sua própria opinião, da opinião de qualquer ser humano, para justificar o que é certo e o que é errado? A evolução, que é um processo cego, ensinou o ser humano a ser bom? E se a seleção natural é a regra que dita o certo do errado, se a sobrevivência é o que realmente importa e impulsiona a nossa moralidade, por que não eu me juntar com a minha família, matar e saquear as outras ao meu redor para a sobrevivência de minha família, de minha espécie ou daqueles que eu acho que são seres superiores? Você pode responder essas perguntas objetivamente, sem se apoiar em uma simples opinião pessoal? Essa e outras respostas estaremos dando neste e nos próximos episódios. Vem comigo! A caneca de hoje é essa que mostra Golias e Davi, só que em cima de Davi tá escrito Not you, não é você. Você não é Davi. Você não é aquele que vence o gigante. Aquele que vence o gigante por você se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu sei, está muito cedo e o clima está muito quente para eu começar a falar sobre política em um canal pequeno como o meu. Mas eu quero te provocar a uma autoanálise. Eu quero te levar a pensar naqueles que estão perto de nós, se eles não parecem ter mais importância do que aqueles que estão longe. Sim ou não? Aqueles que estão em outro estado, em outro país, em outro continente, parecem estar ainda mais longe daquela zona demarcada e invisível de pessoas que realmente importam em nossa vida. Eu sei, uau, como assim? Todos importam, todos somos seres humanos, mas existe um dizer em inglês que é put the money where your mouth is, ou seja, prove com suas ações o que você realmente está dizendo. Se realmente analisarmos, e isso é algo óbvio, acontece com todos nós, por mais que a gente não quer o sofrimento alheio, aqueles que estão próximos de nós não nos machucam tanto quando sofrem quanto aqueles que estão ao nosso lado. Eu não estou nem falando de família, até mesmo aquelas pessoas desconhecidas como vizinhos, seu Zé da padaria ou coisas desse tipo. Destacar um grupo, uma cor, uma raça, é algo que a gente deve ter um pouco de cuidado ao afirmar quando a nossa atitude não condiz realmente com isso. E é muito importante que a gente seja consistente naquilo que cremos e fazemos como resultado de nossas crenças. Isso não se aplica só para o tema de racismo, mas para todos os outros temas polêmicos de nossos dias, como a religião também. Algumas pessoas têm sido influenciadas a crer que uma religião não pode ser exclusivamente verdadeira. Muitos tentam se esquivar dessas questões mais difíceis, jogando panos quentes e dizendo algo do tipo: o importante é que cada um trabalhe duro, ganhe dinheiro e ajude uns aos outros. Essa é a religião que todos devem seguir. Uau, que lindo, né? Mas a grande verdade é que, apesar de concordar que realmente todos devem trabalhar duro, ganhar dinheiro, ajudar uns aos outros, eu te convido a pensar a respeito dos quantos homens de negócio, empresários de sucesso, presidentes de empresa, chegaram ao ápice do sucesso, planejaram e alcançaram grandes coisas em sua vida profissional, doaram muito dinheiro para a caridade, muito mais do que eu um dia vou conseguir doar, gerando empregos, mas eles não planejaram nada e não alcançaram nada em sua própria vida pessoal, em sua própria família. Será que a vida é isso? Juntar, compartilhar e morrer? Para tudo. Você pulou o último episódio? Eu não tô acreditando. Para tudo que você tá fazendo, clica nesse cartão aqui e assiste para você saber melhor. Muitos desses empresários de sucesso que eu mencionei estão se aposentando agora e perguntando a si mesmos: e agora? O que acontece? A maioria desses executivos enfrentou divórcios difíceis, principalmente porque ignoraram a família na busca pela grana, e por mais que você diga: eu não vou sacrificar minha família por dinheiro e nos meus negócios eu também quero ajudar muitas pessoas, aqui chegamos à questão: por que deveriam ser fiéis à nossa família? Por que devemos ajudar uns aos outros? Por acaso ajudar as pessoas é uma obrigação moral, universal, ou ela é simplesmente verdadeira para você e não para mim? Em que aspectos devemos ajudar? Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Se não existe um padrão, um objetivo, então a vida nada mais é do que uma versão daquele jogo Banco Imobiliário, você lembra? Você pode ganhar muito dinheiro e comprar várias propriedades, mas quando o jogo acaba, tudo volta para a caixa e é hora de dormir. A vida é isso? Será que é realmente assim? Pare um pouco e deixe essa ideia
ideia assentar por alguns minutos. Você não tem esta profunda noção de obrigação de que todos nós devemos ajudar as pessoas? Eu não sou negro, mas eu já sofri racismo fora do meu país. Já vi pessoas sendo vítimas de racismo e tudo isso nos dá uma sede de justiça, não é verdade? Todos nós temos um sentimento de obrigação em ajudar aquele que foi injustiçado. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos tem o mesmo senso intuitivo de que devemos fazer o bem e afastar-se do mal. Por trás das respostas a essas perguntas, existe mais evidência para o Deus teísta. Essa evidência não é científica, o aspecto que a gente já analisou nos episódios anteriores, mas é moral em natureza. Assim como as leis da lógica e da matemática, essa evidência é do tipo não material. A razão pela qual acreditamos que devemos fazer o bem em vez de fazer o mal, a razão pela qual nós acreditamos que devemos ajudar as pessoas, deve-se ao fato de que existe uma lei moral que foi escrita em nosso coração. Em outras palavras, existe uma receita, uma espécie de prescrição médica para se fazer o bem que foi dada a toda a humanidade. Alguns chamam essa prescrição moral de consciência, outros a chamam de lei natural. Ainda outros, como os fundadores dos Estados Unidos, referem-se a ela como a lei da natureza. Nós a tratamos como a lei moral. Independentemente de como você a chame, o fato de que um padrão moral foi prescrito à mente de todos os seres humanos aponta para o autor da lei moral. Toda lei tem um autor. Com a lei moral não é diferente. Alguém deve nos ter dado essa obrigação moral. Essa lei moral é o nosso terceiro argumento favorável à existência de Deus, um Deus teísta, depois dos argumentos cosmológico e teleológico. Ele é mais ou menos assim. Toda lei possui o criador da lei, existe uma lei moral, portanto existe o criador da lei moral. Se a primeira e a segunda premissa são verdadeiras, então o que se segue é a conclusão. Naturalmente, toda lei tem um criador. Não existe legislação a não ser que exista um órgão legislativo. Além disso, se existem obrigações morais, deve haver alguém que esteja obrigado a elas. Mas é verdade que realmente existe uma lei moral? Os fundadores dos Estados Unidos achavam que sim. Como Thomas Jefferson escreveu na Declaração de Independência, a lei da natureza é autoevidente. Você não usa a razão para descobri-la, você simplesmente sabe que ela existe. E é por isso que muitos encontram obstáculos em seus pensamentos quando dizem que é correto ajudar as pessoas, mas não sabem explicar por que sem apelar para um padrão fora de si mesmo. Sem um padrão objetivo de significado e moralidade, a vida é sem sentido e não há nada absolutamente certo ou errado. Tudo é simplesmente uma questão de opinião. O que eu quero dizer quando afirmo que a lei moral existe é que todas as pessoas foram marcadas com um senso fundamental de certo e errado. Todo mundo sabe. Por exemplo, que o amor é superior ao ódio, que a coragem é melhor do que a covardia. O professor Jay Budziszewski, da Universidade do Texas em Austin, escreve o seguinte: todo mundo conhece certos princípios. Não existe uma terra onde o assassino seja uma virtude e a gratidão seja um defeito. C.S. Lewis, que escreveu com profundidade sobre esse assunto em sua obra clássica chamada Mere Christianity, expõe a questão da seguinte maneira: pense em um país onde as pessoas fossem admiradas por fugirem da batalha, ou onde um homem se sentisse orgulhoso por trair todas as pessoas que tivessem sido bondosas para ele. Você também pode tentar imaginar um país onde 2 mais 2 fosse igual a 5. Quando C.S. Lewis escreveu esse livro, que em português se chama Cristianismo Puro e Simples, ele disse, em outras palavras, que todo mundo sabe que existem obrigações morais absolutas. Uma obrigação moral absoluta é alguma coisa que é ordenada a todas as pessoas em todos os momentos, em todos os lugares. Uma lei moral absoluta implica o criador de uma lei moral absoluta. Veja que isso não quer dizer que toda questão moral possua respostas rapidamente reconhecíveis ou que algumas pessoas não neguem que a moralidade absoluta exista. Existem problemas difíceis na moralidade. As pessoas suprimem e negam a lei moral todos os dias. Isso simplesmente significa que existem princípios básicos de certo e errado que todo mundo conhece, quer as pessoas admitam sua existência, quer não. Budziszewski chama esse conhecimento básico de certo e errado de aquilo que não podemos não saber. Não podemos não saber, por exemplo, que é errado matar seres humanos inocentes. Algumas pessoas podem negar isso e assassinar sem se importar, mas lá no fundo do coração elas sabem que matar é errado. Mesmo os mais sanguinários dos assassinos, até os serial killers, sabem que o que eles estão fazendo é errado. Eles podem simplesmente não sentir remorso. Tal quais todas as leis morais absolutas, o homicídio é errado para todos, em todos os lugares. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, no Zimbábue, em qualquer outro país. Agora e para sempre. É isso que a lei moral diz a todo o coração humano. Mas como sabemos que a lei moral existe? Há muitas razões por meio das quais podemos saber que a lei moral existe e vamos apresentar e discutir 8 delas. Algumas dessas razões se sobrepõem umas às outras, mas vamos discuti-las nesta ordem. Número 1, a lei moral é inegável. Número 2, sabemos isso por meio das nossas reações. Número 3, ela é a base para todos os direitos humanos. Número 4, ela é o imutável padrão de justiça. Número 5, ela estabelece uma diferença real entre posições morais. Número 6, uma vez que sabemos o que é absolutamente errado, deve haver um padrão absoluto de retidão. Número 7, a lei moral é a base para a discordância política e social. E número 8, se não houvesse lei moral, então não precisaríamos nos desculpar por violá-la. Número 1. A lei moral é inegável.
Os relativistas normalmente fazem duas declarações básicas sobre a verdade. Em primeiro lugar, que ela não existe, e em segundo lugar, que não existem valores morais absolutos. A tática do Papa Legos, que é aquela tática que mostra que você tem que aplicar uma afirmação contra ela mesma, nos ajuda a neutralizar a primeira afirmação. Se realmente não existe verdade absoluta, então sua própria declaração absoluta de que não existe verdade absoluta não pode ser verdadeira. A declaração do relativismo é irracional, porque ela afirma exatamente aquilo que ela está tentando negar. Os relativistas estão absolutamente certos de que não existem absolutos. Mas, assim como uma verdade absoluta, os valores absolutos também são inegáveis. E embora essa afirmação não existem valores absolutos seja falsa em si mesma, a existência de valores absolutos é praticamente inegável, pois a pessoa que nega todos os valores valoriza o seu direito de negá-los. Além disso, quer que todo mundo o valorize como pessoa, embora negue que existam valores nas pessoas. Isso foi ilustrado quando Norman Geisler, há alguns anos atrás, estava falando para um grupo de pessoas muito ricas e moradores de condomínios de alto luxo na cidade de Chicago, e depois de haver sugerido coisas como valores morais absolutos, para com os quais todos nós temos uma obrigação, uma senhora se colocou em pé e protestou e começou a dizer em voz alta que não existem valores reais, tudo é uma questão de gosto ou opinião, e ele teve que se segurar para não dizer, senta aí e cala a boca, por favor, porque ninguém quer ouvir sua opinião. Mas é claro que, se ele tivesse tido essa atitude tão grosseira, ela com certeza ia reclamar porque foi violado o direito dela de uma opinião e de expressar essa opinião. Aí ele ia ter que responder, você não possui tal direito porque você acabou de dizer que os direitos não existem. Na verdade, essa reclamação teria provado que ela acreditava em um valor absoluto, que não era tudo relativo, como ela assim disse. Em outras palavras, aqueles que negam todos os valores valorizam o seu direito de fazer essa negação. E aí está a incoerência. Na prática, os valores morais são inegáveis. Número 2. Nossas reações nos ajudam a descobrir a lei moral, o certo e o errado. No cenário que eu acabei de mostrar do próprio Norman Geisler, a reação daquela senhora a teria feito lembrar-se de que existem valores morais absolutos. Um professor de uma grande universidade em Indiana, nos Estados Unidos, fez um dos seus estudantes relativistas passar pela mesma experiência há muito tempo. Senta que lá vem a história. O professor que estava ensinando sobre ética, ele pediu um trabalho de final de semestre para os seus alunos e falou que os alunos deveriam escrever sobre qualquer aspecto ético de sua escolha, pedindo apenas que cada qual respaldasse adequadamente sua tese com justificativas e provas autênticas. Aí um dos alunos, que era ateu, escreveu de maneira muito correta e eloquente sobre a questão do relativismo moral. Ele argumentou da seguinte maneira: toda moralidade é relativa, não existe um padrão absoluto de justiça ou retidão. Tudo é uma questão de opinião, você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha e assim por diante. Seu trabalho apresentou tanto suas justificativas como provas das quais o professor havia exigido, e tinha o tamanho certo, foi concluído na data certa e foi entregue numa capa azul muito bonita. Aí depois de ler todo o trabalho desse aluno, o professor foi lá e escreveu na capa bem grande, nota 0. Não gostei da capa azul. Aí o aluno, quando recebeu essa notícia, quando viu o seu trabalho, ficou irado e foi correndo para a sala do professor e começou a reclamar. Nota 0 porque você não gostou da capa azul? Isso não é justo, isso não tá certo, você não avaliou o trabalho pelos méritos, por aquilo que eu escrevi. Levantando a mão para acalmar o aluno, o professor vai e fala assim: espera só um minutinho, fica calmo. Eu leio muitos trabalhos, do que você tá falando? O seu trabalho não é aquele que disse que não existe coisa como justiça, retidão e correção? O aluno falou, sim. Então que história é essa de você vir até aqui e dizer que isso não é justo, que não é certo? O seu trabalho não argumentou que tudo é uma questão de gosto? Você gosta de chocolate, eu gosto de baunilha? Aí o aluno só balançava a cabeça e ele falou, então está tudo certo. Eu não gosto de azul. A sua nota é 0, moleque. Sai daqui. De repente, o aluno foi e como que se uma lâmpada acendesse em sua cabeça, ele percebeu que na realidade, ele acreditava nos absolutos morais. Ele acreditava pelo menos na justiça. Este fato simplesmente destruiu toda a sua defesa do relativismo. A moral da história é que existem sim morais absolutos. Se você realmente quer que os relativistas admitam isso, tudo o que precisaria fazer é tratá-los de maneira injusta. Suas reações vão revelar a lei moral escrita no coração e na mente deles. Nesse exemplo, o aluno percebeu a existência de um padrão absoluto de retidão por meio da maneira que ele reagiu ao tratamento do professor. E da mesma maneira, posso não considerar que roubar é errado, mas quando roubam de mim, aí a história muda, né? Nossas reações também indicam que o relativismo é impossível de ser vivido. As pessoas podem afirmar que são relativistas, mas não querem que seu cônjuge, por exemplo, viva como relativista sexual. Elas não querem que seu cônjuge seja apenas relativamente fiel. Praticamente todo homem relativista espera que sua esposa viva como se o adultério fosse absolutamente errado e reagiria de maneira muito negativa se colocasse em prática o relativismo cometendo o adultério. Mesmo existindo poucos relativistas que não colocam objeções ao adultério, você acha que aceitariam a moralidade do homicídio ou do estupro se alguém quisesse matar ou estuprar eles? Certamente que não. O relativismo contradiz nossas reações e nosso bom senso. As reações nos ajudam até mesmo
mesmo a identificar o certo e o errado como nação. Quando os terroristas muçulmanos derrubaram aquelas torres gêmeas, você acha que isso foi absolutamente errado? Obviamente foi. As reações emocionais do país e do mundo inteiro comprovou que isso era absolutamente errado. Mas algumas pessoas podem até dizer, mas peraí, para Bin Laden ele estava fazendo algo que era moralmente correto. Mas se isso fosse verdade absolutamente para todos, eles não achariam ruim se os Estados Unidos fosse e mandassem uma bomba lá sobre o país deles e matassem muitas pessoas inocentes também. Então, a lei moral nem sempre é visível da perspectiva das nossas ações, mas é claramente revelada em nossas reações. Aquilo que fazemos quando somos pessoalmente tratados de maneira injusta. Em outras palavras, a lei moral nem sempre é o padrão pelo qual tratamos os outros, mas praticamente em todas as situações ela é o padrão de acordo com o qual esperamos que os outros nos tratem. Ela não descreve a maneira de realmente nos comportarmos, mas em vez disso, prescreve a maneira pela qual devemos nos comportar. 3. Uma breve interrupção em nossa transmissão. Ei, você não tem jeito mesmo não, né? Quantas vezes eu pedi pra você compartilhar, colocar o hashtag Mente Apologética, inclusive falei que daria um livro, estaria sorteando um livro pra quem estivesse me ajudando, mas tá bom, Deus tá vendo, Deus tá vendo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Não estou aqui pra rogar praga pra ninguém não. Deus tá vendo, ele vai te abençoar de qualquer maneira, independente de você compartilhar ou não, tá bom? Mas olha, compartilha lá, ajuda por favor, dá um like aí, dá um comentário, faz uma pergunta, fala a sua dúvida e nós estaremos respondendo nos nossos vídeos as suas dúvidas e você vai estar ajudando esse material a alcançar outras pessoas e que Deus te abençoe por tudo isso. 3. Sem a lei moral não existiriam direitos humanos. Os Estados Unidos foram estabelecidos tendo como base a crença na lei moral e os direitos humanos concedidos por Deus. Thomas Jefferson escreveu na Declaração da Independência: consideramos que essas verdades são autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais, que receberam do seu Criador certos direitos inalienáveis, dentre os quais a vida, a liberdade e a busca pela felicidade, que, para garantir esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consenso dos governados. Perceba a frase, receberam de seu criador certos direitos inalienáveis. Em outras palavras, os fundadores do país acreditavam que os direitos humanos foram dados por Deus e nessa condição são universais e absolutos. Eles são direitos de todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos, independente de sua nacionalidade ou religião. Jefferson e os outros fundadores reconhecem que havia uma autoridade superior, o Criador, a quem poderiam apelar para estabelecer bases morais objetivas para sua independência. Se tivessem começado a declaração com a frase "consideramos essas opiniões como nossas", em vez de verdades autoevidentes, não teria expressado uma justificativa moral objetiva para sua declaração de independência. Aqui teria sido simplesmente sua opinião, contrária à do rei George. Desse modo, os fundadores apelaram para o Criador porque acreditavam que sua lei moral era o padrão definitivo de certo e errado que justificaria sua causa. Sua causa era pôr fim ao governo do rei George sobre as colônias americanas. Eles estavam convencidos de que o governo de George precisava terminar porque estava violando os direitos humanos básicos dos colonos. Em certo sentido, os fundadores estavam na mesma posição dos países aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Ao serem levados à corte em Nuremberg, os criminosos de guerra nazistas foram condenados por violar direitos humanos básicos conforme definidos pela lei moral, que é manifesta na lei internacional. Essa é a lei que todos os povos compreendem naturalmente, a qual todas as nações estão sujeitas. Se não houvesse essa moralidade internacional que transcendesse as leis do governo secular germânico, então os aliados não teriam bases para condenar os nazistas. Em outras palavras, não poderíamos ter dito que os nazistas estavam absolutamente errados, a não ser que soubéssemos o que era absolutamente certo. Então, sabemos que eles estavam absolutamente errados, de modo que deve existir a lei moral. 4. Sem a lei moral, não poderíamos conhecer a justiça ou a injustiça. Talvez o argumento mais popular contra a existência de Deus seja a presença e a persistência do mal no mundo. Se realmente existisse um Deus bom e justo, então por que ele permite que tantas coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Os ateus há muito tempo têm afirmado que seria mais lógico acreditar que esse Deus não existe do que tentar explicar de que maneira o mal e Deus podem existir. C.S. Lewis foi um ateu assim. Ele acreditava que toda a injustiça do mundo confirmava o seu ateísmo. Mas isso acabou no momento em que parou para pensar de que modo ele sabia que o mundo era injusto. Ele escreveu: como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas de que modo eu tinha essa ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta.
Com o que eu estava comparando este universo quando o chamei de injusto? Essa percepção levou Lewis a abandonar o ateísmo e por fim unir-se ao cristianismo, tal como você e eu. Lewis só é capaz de detectar a injustiça porque existe um padrão imutável de justiça escrito em nosso coração. O fato é que você não pode saber o que é o mal a não ser que saiba o que é o bem. E você não pode saber o que é bom a não ser que exista um padrão imutável de bem fora de você mesmo. Se esse padrão objetivo, qualquer objeção ao mal, nada mais é do que sua opinião pessoal. Você sabia que existem judeus que são ateus? Debater com judeus ateus é algo muito interessante, porque você nunca vai encontrar um judeu que acredita que o Holocausto foi simplesmente uma questão de opinião. Todos eles acreditam que foi, de verdade, errado. Independentemente do que qualquer outra pessoa pense sobre isso, eles acham que é absolutamente errado. Por agora, a questão principal é essa. Se não houvesse a lei moral, então não seríamos capazes de detectar o mal ou a injustiça de qualquer tipo. Sem justiça, a injustiça não tem sentido. Do mesmo modo, a não ser que exista um padrão imutável de bem, não existe essa coisa de mal objetivo. Contudo, uma vez que todos nós sabemos que o mal existe, também existe a lei moral. Agora chegamos à dúvida do dia. A dúvida de hoje é do Felipe Cardoso, e ele pergunta o seguinte: se Deus existe, eu sei que sim, por que existe tanto sofrimento? Essa é uma questão cuja resposta é matéria para semestres em uma faculdade. Porém, eu vou te dar uma resposta rápida e curta, e você pode se aprofundar mais nisso futuramente. Em primeiro lugar, nós sabemos que o sofrimento é fruto do mal, da maldade em si, e que o mal é simplesmente a ausência do bem, é a ausência daquilo que é bom, é a ausência de Deus, é estar longe de Deus. Então, nós sabemos isso baseado na palavra, baseado na Bíblia. Se você é cristão e você diz que crê em Deus, então, obviamente, você sabe que isso é proveniente da queda e que o sofrimento é simplesmente a consequência dos erros, a consequência do mal que o próprio homem escolheu. É impossível que Deus pudesse permitir-nos escolher, nos dar liberdade, livre arbítrio, sem que nós pudéssemos escolher entre o bem e o mal. Não seria uma opção válida ou livremente escolhida se nós não tivéssemos uma opção B. Então, por isso que existe o bem e o mal. Existe a opção de estar com Deus ou longe de Deus. Longe de Deus, estaremos com o mal. É daí que vem a maldade. É a ausência da luz que produz o escuro. O escuro em si não é nada. Ele não é uma substância. A escuridão é simplesmente a ausência da luz. Do mesmo jeito que a maldade é a ausência de Deus. E então, quando nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando da consequência de algo que o próprio homem causou na queda desde Adão e até hoje. Muita gente pergunta, mas se Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com a maldade? Porque ele poderia muito bem começar conosco, porque nós somos maus. Em nosso coração existe maldade, nós pecamos, nós falhamos, nós muitas vezes caímos em pecado da mentira, caímos no pecado do engano, caímos em tantos pecados, tanto em prática como em pensamento, em sentimento, que nós temos essa maldade que demonstra que a gente precisa de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos estar livres do salário do pecado. E o pecado traz consequências. Nós estamos limitados a uma certa etapa, a um certo período de tempo aqui na Terra, onde vamos sim estar sujeitos a sofrimento. A própria Bíblia nos instrui através dos evangelhos dizendo que no mundo teremos aflições. Palavras de Jesus Cristo para o nosso coração dizendo que aqui nós sofreríamos, que aqui nós íamos passar por certas dificuldades. O símbolo do cristianismo não é uma flor, não é um cifrão. O símbolo do cristianismo é uma cruz, fala sobre o sofrimento, fala sobre aquilo que nós realmente vamos enfrentar como uma realidade para aquele que é cristão. É só olhar para o resultado da vida dos apóstolos, aquilo que aconteceu com eles. Eles foram realmente perseguidos, sofreram e morreram de maneiras horrendas, mas nós sabemos que este período de tempo é finito, ele vai durar um certo período e já acabará. E então temos a promessa de que no céu não haverá tristeza nem dor, não haverá sofrimento, não haverá maldade, porque estaremos com o Senhor pela eternidade. Agora, se você é ateu e tem essa dúvida, você primeiro precisa responder de onde você tirou o conceito de bem e mal. Você precisa de uma régua para determinar que uma linha está perfeitamente reta, porque se você não tem um parâmetro, não tem uma ferramenta que possa te dizer exatamente a diferença entre estar perfeitamente reto e não estar perfeitamente reto, você não tem como dizer.
Por isso é que um nível é criado, para que você possa ver o nível de uma prateleira ou de qualquer coisa em uma construção, por exemplo. Porque só com o olho nós nos enganamos, nós pensamos que algo pode estar nível, pode estar certo, pode estar reto e na verdade a linha está torta. É por isso que existem essas ferramentas, por isso que na cosmovisão cristã nós justificamos a moralidade em Deus, porque Deus é bom e tudo aquilo que não condiz com Deus é mal. Então, numa cosmovisão de um ateu, precisa primeiro definir de onde você tira esse conceito de certo ou errado, de bondade e maldade. Se é que você realmente tem onde justificar isso, que não seja simplesmente na opinião de um ser humano, então aí é o ponto de partida para nós termos essa conversa, porque eu acredito que não tem onde se firmar esta ideia se você não reconhece que Deus existe. E para finalizar, se os darwinistas estão certos de que a moralidade possui uma fonte natural, então a moralidade não é objetiva nem absoluta, pois se não existe Deus e os seres humanos evoluíram da gosma espacial, não possuímos uma situação moral mais elevada do que a própria gosma, por não existir nada além de nós que possa nos instruir moralidade objetiva ou dignidade. As implicações disso não se perderam nos darwinistas nem em seus seguidores. De fato, Adolf Hitler usou a teoria de Darwin como justificativa filosófica para o Holocausto. Vem cá, você sabia que alguns ateus darwinistas escreveram alguns livros já dizendo que o estupro é resultado da evolução natural? Você sabia que alguns ateus darwinistas escreveram também que o deficiente mental é como se fosse um animal que pode ser usado em um laboratório para experimentos ou até mesmo como comida? Esse e outros assuntos serão tratados no nosso próximo episódio. Será o último episódio dessa temporada, será o season finale. Eu espero ver você lá. Até lá e que Deus te abençoe.